Eliane, primeiramente, muito obrigado pela presença. É uma honra ter você aqui. Eu queria que você se apresentasse para nós, falasse um pouco mais sobre você. Quem é a Eliane Teodoro? Quem é a personalidade de frente comigo hoje? Matheus, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo neste momento. É um prazer estar aqui. Já de antemão agradeço o convite. É verdadeiramente uma honra poder estar aqui e conversar com você aqui no podcast. E a Eliane Teodoro é uma pessoa comum. Eu gosto sempre de dizer que eu sou uma pessoa comum, mas eu sou uma pessoa comum que escolheu protagonizar a própria história. E por que que eu gosto de falar isso? Porque muitas vezes as pessoas imaginam que chegar lá, que fazer acontecer, você precisa ser uma coisa de outro mundo, precisa ser um super-herói, precisa ser totalmente diferente. E eu Exato. digo assim que sim, é diferente, mas é diferente dentro daquilo que é comum. É uma escolha, é uma decisão de fazer acontecer diferente, é uma escolha de protagonizar a sua própria história. Então eu sou Eliane Teodoro, eu sou mãe, sou esposa, sou policial militar, sou mentora para concursos públicos, sou coach especialista em resultado e alta performance, e eu ajudo as pessoas a terem resultados reais e consistentes quando elas têm sonhos e objetivos, mas não conseguem chegar nesse resultado. Então essa é a Eliane que nunca desistiu, a Eliane que tem a resiliência como uma chave para abrir portas, porque nem sempre a gente vai estar 100%, mas nós precisamos entender que nos dias que não é 100% a gente dá pelo menos 1%, e isso faz a gente continuar, e isso faz parte da nossa resiliência, faz parte da persistência, então essa sou eu. Perfeitamente. Bom, já vamos começar pelo ponto, acho que mais complexo da coisa. Como é ser uma mulher policial militar? Eu diria que é perfeitamente normal. Por quê? Muito se fala em ser mulher na segurança pública e, de fato, tem várias questões. Porque, quando a gente olha para a questão física, nós mulheres, nós temos as nossas restrições, isso é fato e eu não sou o tipo de pessoa que vai chegar aqui e vai falar para você: "Ah, é tudo igual". Não, não é igual. Mas por que que eu falo que é perfeitamente normal? Porque também parte de um posicionamento. Se você escolhe a carreira policial, seja ela policial militar ou as outras polícias, sendo do sexo feminino, sendo mulher, você precisa ter uma decisão. E a decisão de entender que, apesar de, você vai fazer acontecer. Apesar de ser mulher, apesar de ser mais complicado, apesar de ter que enfrentar preconceito, porque existe preconceito pelo fato de ser mulher, mas quando você escolhe, quando você decide que você vai estar nessa profissão e que você vai ter o reconhecimento como qualquer outro policial, seja do sexo feminino ou masculino, é perfeitamente normal, porque eu não me vejo inferiorizada. E eu costumo dizer assim que sim, já aconteceram situações desagradáveis pelo fato de eu ser mulher, mas nenhuma delas foram suficientes para me fazer sentir inferiorizada dentro da função. Então, o que eu sempre digo assim, antes de qualquer coisa, e não é apenas para ser policial, é para qualquer coisa, você precisa se reconhecer como capaz, competente, eficiente, suficiente para aquilo que você vai fazer. Essa é a importância de ter uma mulher na liderança, de ter uma mulher no topo, realmente incentivando outras mulheres a enxergar essa parte, esse lado da mulher. Porque não se pode pensar que porque é do sexo feminino ou masculino que vai ter uma diferença no seu posicionamento ou no seu resultado. Sendo que o que manda no resultado é a sua disciplina, as suas metas e o objetivo que você tem. Quando você teve a intenção de se tornar policial militar, qual foi a inspiração ou o gancho que você usou para determinar que isso era um objetivo na sua vida? Vamos lá. Diferente de algumas mulheres, eu não tinha o sonho de ser policial. E eu gosto de falar isso porque eu digo que a polícia me escolheu.
Não foi eu que escolhi a polícia. Mas sim, eu conheço muitas mulheres que têm o sonho e já direcionei mulheres que tinham esse sonho a chegarem no resultado de conquistar o distintivo, de conquistar a farda. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, eu comecei a estudar para concursos públicos, eu tinha 16 anos. Antes de completar 17 anos, eu comecei ali a estudar meio que sem saber o que era de fato concurso público, porque eu venho de uma família muito humilde, meus pais não tinham esse conhecimento para me passar. Então eu ouvia falar, estudava ali numa apostila, e eu passei no meu primeiro concurso aos 17 anos com, o concurso do Detran. E continuei ali estudando. E eu estudei muito em 2008 para o concurso do Tribunal de Justiça, que era o meu sonho. Naquele momento, eu pensava assim: "Ah, eu quero usar aqueles saltos altos igual aquelas mulheres lindas lá, todas arrumadas e tal". E o que que acontece? Naquele momento, o concurso do TJ era regionalizado e eu morava em Rolim de Moura e falei: "Não, Rolim vai ser muito concorrido", e aí é uma coisa que eu sempre falo: "Faça para onde você realmente quer". E aí eu fiz a inscrição para Santa Luzia, que é uma cidadezinha, acho que 15 quilômetros mais ou menos de Rolim de Moura, uma cidade menor. Resultado, se eu tivesse feito para Rolim, eu teria entrado, fiz para Santa Luzia, fiquei em 23º lugar, não me chamaram. E nessa pegada, veio o concurso da PM e do bombeiro, no finalzinho de 2008, com prova em início de 2009. Eu falei: "Vou fazer essa prova", meio que sem, assim, aquele desejo de ser polícia, não tinha esse desejo. Aí me preparei, obviamente, estudei para as provas, fiz a prova e fui aprovada nos 2. Não sabia nadar, então não tinha escolha, não tinha tempo hábil para aprender a nadar também, então escolhi a PM. Então eu digo que a PM me escolheu. A gente passou mais ou menos 1 ano até sermos chamados para a academia. E até então eu não tinha saltando no meu peito esse desejo de ser polícia. Quando foi que eu reconheci a profissão como algo que realmente me realizaria? Dentro do curso de formação, eu nunca tinha tido contato com armas, minha família, enfim, eu não tinha contato com outros policiais, eu nunca tinha tido contato com armas. E aí na instrução, lá dentro da academia, nós tivemos instrução de desmontagem, armamento, munição e tiro e tal. Beleza, ainda não tinha, mas no dia que nós fomos para o estande de tiro, que eu dei o meu primeiro tiro, foi naquele momento que eu falei: "Eita, isso aqui que eu quero pra mim, eu gostei disso daqui". Então, assim, foi quando eu senti a profissão de fato, foi nesse momento. Eu senti que ali eu podia me realizar. E é tanto que, assim, é uma coisa que eu gosto muito, né, a questão da prática do tiro. Então você acha que a adrenalina de poder atirar e sentir que aquilo é um disparo realmente que em uma situação de perigo você vai fazer a diferença, foi a parte onde mais te tocou? Eu acredito que foi a parte de entender que, ser policial poderia me dar aquilo que eu ainda não tinha tido na vida, que é o me realizar comigo mesma. O poder dentro de mim mesma, não é o poder externo, não é ter aquele poder que é para o outro, mas é o poder comigo mesma, saber que, embora eu nunca tinha tido feito aquilo, embora é algo que é complexo, eu estava ali fazendo e estava muito bem, muito confortável em fazer aquilo. Por que que eu digo isso? Porque eu estava muito nervosa. Eu nunca tinha atirado, eu estava muito nervosa, mas depois que eu dei o primeiro disparo, é como se tivesse tirado, assim, um peso das minhas costas e tivesse me encontrado naquele momento. Então, eu diria que é o poder que eu senti naquele momento de: "Eu sou capaz, eu posso muito mais do que eu imagino", tanto que é uma frase que eu sempre falo, eu falo assim: "Se você acha que você pode, acredite, você pode muito mais do que você imagina". Eu acabo ligando isso, que você disse, à questão do medo. O medo é o maior matador de sonhos, né. A gente costuma dizer aqui no podcast com todos os convidados que vêm, eu sempre falo, porque eu gosto de bater na tecla para que as pessoas entendam, enquanto mais você tiver medo, mais os seus sonhos vão continuar dormindo, dormindo, dormindo e dormindo. Então isso você acredita que foi um rompimento do medo na sua vida? Com certeza, foi um rompimento de muitos paradigmas, entre eles o paradigma do medo.
né, porque o medo é um paradigma que a gente constrói. A gente constrói muitas vezes pela nossa própria trajetória, a gente constrói por coisas que aconteceram, a gente constrói por ouvir demais os outros. Então, o medo, ele é um paradigma que ele é construído na gente. Então, eu digo que foi o rompimento com muitos paradigmas e entre eles o paradigma do medo, de entender que apesar de ter medo, apesar de estar apreensiva, eu poderia fazer, eu conseguia fazer, eu era capaz, competente de fazer e de estar ali. Assim, outras mulheres podem olhar e falar assim: "Nossa, como a Eliane é corajosa e ela vai mesmo, ela não tem medo". Só que assim, o medo ele existe. A diferença é que quem vence o medo, ele tende a se destacar. E quando você se reprime com o medo, você acaba apenas sonhando e não realizando. É uma escolha. Eu digo assim que o medo ele existe para todo mundo, Matheus. O medo ele é uma coisa que ele faz parte de nós seres humanos, né. Está na nossa construção, está em nós, só que a gente escolhe ir apesar do medo. É como eu digo, quem escolhe protagonizar a própria história é a pessoa que escolhe apesar de. Apesar de estar nervoso, apesar de estar com frio na barriga, apesar de estar com medo, apesar de todo mundo estar falando que não vai dar certo, a gente vai. Então, essa questão da coragem, ela não é ausência de medo. A coragem é fazer apesar do medo. Exatamente. É fazer ainda que esteja com medo. É como, por exemplo, eu sempre converso com algumas clientes e elas uma questão do medo que paralisa muito é, por exemplo, o falar em público, o falar nas redes sociais, e eu falo assim: "Você tem que fazer apesar do medo". E eu já conversei com muitas meninas, mulheres que tinham vontade de ser policiais e falavam: "Ah, mas eu tenho receio de como que vai ser lá dentro, como que vai ser a profissão". E eu digo que nós somos treináveis. Tudo em nós, seres humanos, é treinável. A gente é treinado tanto para ser bom, bom pra caramba, como a gente também é treinado para ser mediano, para ser medíocre. Isso é uma questão de mentalidade. E se a gente não olha para isso com consciência, e é uma tomada de consciência, porque a maioria de nós, seres humanos, estamos num piloto automático. E não tem essa tomada de consciência que eu quero ser policial, mas eu não sei como vai ser, então eu vou uma tomada de consciência de quem eu sou. Será que esse medo não está relacionado ao medo de ser tudo aquilo que eu nasci para ser de verdade também? E tem pessoas que são assim, eles preferem pensar no que os outros vão achar dele, do que ele buscar o seu próprio sonho. Exemplo: "Ah, eu quero começar um trabalho no Instagram. Nossa, mas se eu publicar isso aqui, as pessoas vão pensar isso, vão pensar aquilo". Como você acha que é uma mente de uma pessoa, você sendo uma liderança, você trabalhando com mentoria, como você trabalha isso na mente de uma pessoa para que ela esqueça que a sua vida é você quem dita, você não deve ficar olhando o que fulano, ciclano ou beltrano vão achar do que você vai ou não fazer? É uma pergunta que eu costumo fazer quando me falam isso, eu pergunto assim: "Quando a sua conta tiver com R$ 100.000, R$ 500.000, 1.000.000, você vai dividir com essas pessoas?" Aí geralmente a resposta é não. Eu falo: "Então por que que você tem que consumir, tem que introjetar a opinião de outras pessoas?" E o mais interessante é que, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, as pessoas não estão nem aí. E a gente Exatamente. acha que elas estão aí. A gente acha que todo mundo vai olhar, todo mundo vai ter uma opinião formada sobre a gente, e na maioria das vezes elas não estão nem aí. Quem vai olhar e vai te criticar ou não, ou te elogiar, são as pessoas que realmente têm alguma coisa com você. Ou tem inveja, ou tem admiração, não é todo mundo. A gente que acha que a gente é importante demais para opinião dos outros e não é assim, na verdade. Uma coisa que é muito legal da gente pensar sobre isso é que quem vive da opinião dos outros não vive a própria vida. E assim, a gente vai ocupar um espaço na cabeça das pessoas de qualquer modo. Eu vou ocupar um espaço na cabeça das pessoas enquanto estou aqui falando com você, você vai ocupar um espaço na cabeça das pessoas. A questão é, como eu quero ocupar esse espaço? Eu quero ocupar esse espaço como uma pessoa que tem medo, que não faz nada, ou eu quero ocupar esse espaço sendo a pessoa que, ainda que é criticada,
está fazendo alguma coisa. Exatamente, muito bem dito. E assim, as pessoas elas precisam entender que nós não devemos viver na ideia da importância, né, a síndrome de: "Ah, eu sou importante, todo mundo vai olhar pra mim". É igual, sei lá, cair na rua ou minha roupa tá sujinha aqui, meu Deus. Só que assim, a gente não é importante. Os seres humanos são sociáveis, mas não são importantes. Às vezes você fala com uma pessoa: "Oi fulano, tudo bem?" Fulano: "Oi". Às vezes você fala: "Oi fulano", fulano nem te viu. Aí você fala: "Nossa, fulano nem falou comigo", mas fulano nem te viu, fulano estava focado na. No automático. Exatamente. Então assim, você hoje, sendo uma mulher mentora, de liderança, que está conquistando cada vez mais os seus sonhos, continua estudando com a sua disciplina, voltando lá atrás, na Eliane dos 16 anos que você disse que já estudava para concurso público. Na sua cabeça, você já tinha: "Eu vou trabalhar com concurso público, eu vou ser uma funcionária pública, esse é o meu intuito, eu preciso disso", ou era apenas um hobby seu estudar e acabou que deu certo? Mateus, eu sempre acreditei, ainda que sem toda a teoria que eu conheço hoje sobre desenvolvimento de mentalidade de crescimento, sobre neurociência, eu sempre acreditei que a minha história seria mudada por meio dos estudos. Sempre. Eu venho de uma realidade muito humilde. Eu morei numa casa sem energia elétrica até os meus 10 anos de idade e eu não sou tão velha assim. Então, eu venho de uma realidade bem humilde, bem difícil. Só que eu sempre coloquei na minha cabeça que eu iria mudar a minha realidade por meio dos estudos. E isso foi algo que, assim, foi construído em mim. Eu sempre li muito. Na escola que eu estudava, ensino fundamental, tinha uma competição de leitura. Que você ia lá na biblioteca, pegava os livros, e aí você tinha que ler uma quantidade de livros, fazer um resumo. Quem lia mais livros por bimestre sempre ganhava lá, um reconhecimento e tal. E por muitos anos seguidos, eu ganhei esse reconhecimento. E assim, não era ninguém que mandava, não era meu pai que mandava, até mesmo porque meu pai não tinha, esse conhecimento para falar da importância da leitura. A gente só escutava assim: "Você precisa estudar", mas não tinha um porquê. Por que estudar? Hoje, por exemplo, o meu filho vai fazer 21 anos essa semana e eu sempre falei para ele o porquê que ele tinha que estudar. Não mandava ele estudar, só estudar. Mas eu não tinha isso, só que eu sempre acreditei que eu mudaria minha história por meio dos estudos. Então não, quando eu comecei a estudar, eu não tinha essa ideia de: "Ah, eu vou trabalhar com concursos públicos". Te conto como que isso aconteceu. Em 2015, a minha vida deu uma virada de, assim, de ponta cabeça, de pernas para o ar. Eh, eu saí de um relacionamento de 10 anos, minha mãe faleceu, então foram várias questões. E eu decidi recomeçar a minha vida do zero. E nesse recomeçar do zero, eu já era policial, óbvio, mas eu queria mais. Eh, e aí eu comecei a dar aulas para concursos públicos. Eu sou formada em História, sou formada em Geografia, sou especialista em História e Geografia de Rondônia, sou especialista em Direito Constitucional. Então eu comecei a dar aulas em um cursinho preparatório para concurso. E nesse dar aulas, eu já tinha uma boa experiência, naquele momento eu já contava com 6 aprovações em concurso público, eu tinha uma boa experiência e eu sempre falava para o pessoal: "Olha, você tem que fazer assim, a forma de estudar é essa, procura fazer um cronograma dessa forma". Eu sempre até que chegou alguém e falou para mim assim: "Eu quero que você me oriente, quero que você faça um cronograma para mim e tal, quanto que você cobra?". Aí, não tinha pensado nisso até então. Eu falei: "Não, eu vou te orientar, não vou te cobrar nada". E a pessoa conseguiu um excelente resultado, né, foi assim muito legal. E foi quando nós lançamos a mentoria. Eu lancei em parceria com um colega que é dono de uma escola preparatória para concursos públicos. A gente lançou em parceria essa mentoria e foi um sucesso. Tivemos aprovados. Tivemos a primeira mentoria foi Banco do Brasil. Tivemos 3 aprovados no Banco do Brasil. Depois veio o TJ, tivemos aprovados no TJ. E aí eu segui só na mentoria, né? Ele parou de mexer com o concurso, e eu segui só na mentoria, orientando pessoas. Hoje nós somamos mais de 80 pessoas aprovadas em concursos públicos, e isso a gente iniciou em 2021, né, com a mentoria para concursos. Então não foi lá quando eu tinha 16 anos, foi quando eu dava aula para comecei a dar aula para concursos públicos ali final de 2020, início de 2021.
Bom, interessante essa parte. Porém, você falou uma coisa que me deixou bem confuso aqui, e que pessoalmente, uma pergunta pessoal minha, eu acredito que todo mundo vai ter quando vê essa entrevista nossa. Você disse que em 2015 você passou por uma fase muito complexa da sua vida. Uhum. E assim, perca de um ente querido, relacionamento de bastante tempo. E eu digo pra você, não é toda pessoa que conseguiria manter-se firme, manter-se ali, sabe, naquele momento de tanta dor e sofrimento. O que você passa para as pessoas, referente a isso, quando alguém fala para você, principalmente na mentoria: "Eliana, eu tô passando por um momento difícil, o que eu devo fazer para não perder o foco, né, correto?". Eu sempre digo assim, que história difícil todo mundo tem. Ninguém se importa com a sua história difícil, mas eu não digo assim, isso é algo que eu tenho pra mim. Eu sempre digo para as pessoas, Mateus, que você precisa reconhecer o seu momento de desânimo, o momento que você tá ali sofrendo, seja um luto, por conta de uma morte, seja o luto de um rompimento de um relacionamento, seja uma situação financeira, qualquer situação que você venha a passar, você precisa entender assim: a situação está complexa, está difícil, mas se eu não fizer nada, nada vai acontecer diferente. E eu vou me manter nesse lugar de dor, nesse lugar de sofrimento, nesse lugar de mediocridade. Então, o pensamento que eu tive naquele momento foi: eu mudei de cidade, eu falei: "Não, eu vou, nem que eu tenha que começar do zero mesmo, eu vou fazer acontecer diferente". E foi, assim, uma decisão muito assertiva, porque eu costumo dizer assim: quando as coisas não estão legais, quando as coisas não estão boas, quando as coisas não estão como eu gostaria que estivesse, eu tenho que fazer acontecer diferente. E a única pessoa que consegue fazer isso pela gente é a gente mesmo. Por mais que eu queira pegar na mão de alguém e falar: "Vem comigo", se ela não quiser, ela não vem. Por mais que eu queira ensinar, eu queira dar o caminho, no dia da prova eu não posso sentar lá e fazer a prova pela pessoa. Então, novamente, para mim, o principal elemento que eu sempre falo para as pessoas é: você vai ter que decidir. Ou você fica nesse lugar de dor, ou você escolhe fazer acontecer diferente. É uma decisão. E aí, é claro, é uma tomada de consciência, fazer exercícios para entender o seu momento e para realmente entrar em ação, entrar em movimento, que eu costumo dizer assim: nesse momento a gente não está motivado, né? A tal da motivação some. Mas a gente precisa lembrar que o que, que é a motivação? A motivação é o seu motivo para a ação. Então, se uma pessoa está em uma situação de dor, de sofrimento, de mediocridade, de dificuldade financeira, quer melhor motivo para agir do que sair dessa condição? Então, eu sempre costumo dizer: lembre, qual é o seu motivo para ação nesse momento? Você quer sair dessa situação? Ah, eu quero. Então tá. Então você já tem o seu motivo para ação, seu motivo para agir. E esse é o ponto, né. Melhor parte ainda do que você disse mesmo que você tenha um mentor, se você não se dedicar, se você não colocar na sua cabeça que você precisa caminhar, que você precisa daquilo, você precisa alcançar os seus objetivos, nada vai fluir como você quer que flua, né. Às vezes a pessoa pensa assim: "Ah, se eu contratar o serviço da Eliane, vai resolver a minha vida". Mas é aquela coisa, você tá ali para dar o caminho, para ensinar, para ajudar, para auxiliar, mas o pontapé precisa vir da própria pessoa, né. Como você vê isso, atualmente, com todos os seus mentorados? As pessoas, elas precisam desse toque? Você dá esse toque nelas: "Ó, eu preciso do seu comprometimento, eu preciso que você entenda isso". Como funciona isso pra você? Eu sempre digo, Matheus, a gente tem uma sessão, quando a pessoa fecha comigo, a gente tem uma sessão que é a sessão start, que é a sessão inicial. Isso a gente conversa também antes, né. Eu sempre digo assim, no final da sessão eu falo: "Eu estou comprometida com a sua preparação, e eu conto com o seu comprometimento para que juntos nós possamos fazer um excelente trabalho e chegar na sua aprovação". Eu sempre digo assim, que o meu trabalho, a minha metodologia, que é a metodologia de fábrica de resultados, a gente fabrica resultados, ela perpassa algumas questões, que é planejamento, organização, direcionamento, orientação e acompanhamento. Então, a pessoa vai ter tudo isso: planejamento, organização,
direcionamento, orientação e acompanhamento. Só que nada disso funciona se não tiver ação. Nada, você pode ter a melhor teoria, você pode ter o mentor mais caro do mundo, você pode ter as melhores ferramentas, pode ter o melhor de tudo. Se você não agir, nada acontece. E, assim, a gente precisa muito ter consciência disso. E eu sempre falo isso para os meus mentorados, que o fato de você ter adquirido uma mentoria não te dá a garantia do resultado. O que te dá a garantia do resultado é a sua ação, é o seu comprometimento, é o seu compromisso diário com você mesmo, porque não é sobre mim, é sobre você essa trajetória. Não é sobre a Eliane mentora, é sobre a pessoa que quer ser aprovada em um concurso público. Eu sempre digo isso. Eu tenho uma aluna que ela foi aprovada e eu sempre conversava com ela. Ela falava: "Ai, tá muito difícil de cumprir as metas". Sempre ela pegava e eu sempre falava para ela assim: "Tem muitas coisas que são difíceis. Você sempre me fala que o seu emprego atual não tá legal e que é difícil estar lá. Qual é o difícil que você quer escolher nesse momento? Você quer escolher o difícil de continuar reclamando da sua realidade atual ou você quer escolher o difícil de fazer aquilo que precisa ser feito para chegar num resultado diferente e num emprego diferente?". E ela teve em algum momento, depois da aprovação dela, depois que ela tinha tomado posse, ela me mandou mensagem com uma foto do contra-cheque dela, falando assim: "Eu olho para o contra-cheque e eu sempre me lembro das metas", né, que a gente tem as metas diárias de estudo. "Eu sempre me lembro das suas metas diárias e da sua voz falando: 'Escolhe o seu difícil'". Qual é o difícil que você quer nesse momento? E foi muito legal de essa mensagem dela, porque me marcou justamente por isso. Ela levou para a vida, não ficou só naquele momento de preparação, ela levou para a vida dela. E eu tenho certeza que hoje, quando ela quer algo diferente, quando ela está buscando algo diferente na vida dela, ela lembra disso. O que que eu vou fazer para acontecer diferente? Ter uma pessoa que incentiva a sua disciplina faz toda a diferença, né. Faz toda a diferença. E isso, assim, isso é fato, Matheus, porque, por exemplo, vamos supor até essa semana nós estávamos conversando sobre isso. O pessoal, criou um grupo para um desafio de corrida, de atividade física, agora nesse mês de janeiro. E eu até comentei, e isso é um exercício diário, que talvez, né, estava um momento que estava bem complicada essa semana passada a questão dos horários. E eu falei assim: "Se não fosse o compromisso de cumprir a meta com o grupo, eu não ia correr hoje". Mas eu tinha o compromisso com aquele grupo. E aí eu fui e completei a minha meta. Então, é sobre você ter o compromisso com alguém. Nós, seres humanos, somos assim. É claro, existem exceções, existem os alecrins dourados que não precisam disso. Existem, mas são raríssimas exceções. Na maioria das vezes, os seres humanos são movidos por uma cobrança. Assim, a gente nasceu em sociedade, a gente é feito pra viver em sociedade. Eu todo episódio eu digo e repito isso. Isso acho que é mais com jovens. Eu sou autossustentável, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu consigo fazer isso, sempre sozinho. E eu sempre repito, não existe isso. E sempre peço pro convidado, você já teve isso com você? Eu sou autossustentável. Seu pai fala isso, sua mãe fala isso, você não, eu sei o que eu tô fazendo. Você já teve isso com você? Eu já tive isso, com certeza. Tanto que, assim, eu costumo dizer, eu já tive muitos entraves com meu pai, em relação a algumas questões, né, mas hoje eu honro a vida dele, eu amadureci muito em relação a isso. Justamente por isso, por acreditar que eu sempre sabia o que era melhor para mim e que não precisava de ninguém estar me direcionando. Só que hoje, com um pouco mais de maturidade, depois de estudar pra caramba, depois de ler muitos livros, eu entendo que uma coisa que o meu esposo diz, ele fala sobre unicidade. Quando se tem unicidade, ou seja, um grupo de pessoas unidos em um objetivo, alguém que faça uma cobrança, alguém que te incentive, o resultado ele vem muito muito mais fácil. Ou talvez, assim, menos difícil, esse resultado vem, porque você consegue ter uma constância naquilo que você está fazendo, você consegue ter uma visão diferente, e aí a gente fala muito de ambiência, né. É claro que você tem que analisar quem vai ser essa pessoa que vai estar te direcionando, que vai estar te orientando, que vai estar te dando uma dica, uma visão diferente, porque aí nós estamos falando de ambiência. Não é qualquer pessoa. E aí a Sim. gente precisa ser criterioso e seletivo em relação a isso. Porque essa pessoa pode tanto te direcionar para que você
evolua sobremaneira, quanto para que você não evolua. Então, por isso, novamente, entra a questão de você ter consciência de quem você vai escolher. Tem uma frase que ela fala que nós somos o espelho das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Exato. Isso aí assim, diz que nós somos, a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos. Perfeito. E aí, assim, eu concordo em partes, porque quando você tem consciência, quando você tem verdadeiramente muita clareza de quem você é e de onde você quer chegar, ainda que você esteja em um local onde a média das 5 pessoas é a mediocridade, por exemplo, você vai conseguir sair. E por que que eu gosto de falar disso? Porque eu concordo que se você não tiver consciência, não tiver clareza de quem você vai sim ser a média dessas 5 pessoas. No entanto, tendo muita clareza, tendo uma decisão de protagonizar a sua história, ainda que você esteja convivendo com 5 pessoas medíocres, você consegue sair de lá e ser diferente, fazer acontecer diferente. E por que eu gosto de falar isso, Matheus? Porque tem pessoas, talvez, que estejam num trabalho e elas não podem abrir mão desse trabalho. E às vezes elas estão lá nesse trabalho e passam a maior parte do dia delas com 5 pessoas medíocres. 5 pessoas que reclamam do patrão o dia inteiro, 5 pessoas que reclamam do serviço, reclamam de tudo, e é aquela média. Então, por que que eu gosto de trazer isso à tona e colocar consciência nisso? Para que quem escutar isso aqui entenda que mesmo que ele esteja em um ambiente que hoje não é o melhor, ele pode escolher. E aí ele pode escolher onde ele vai inserir a energia dele. E aí onde ele pode escutar um podcast, ele pode consumir um livro de mentes brilhantes. Os livros é a maneira mais fácil de você acessar mentes brilhantes. Embora o convívio seja ali, por exemplo, passo o dia inteiro no trabalho com 5 pessoas que são terríveis. A média é lá embaixo. Eu posso sair do meu trabalho e me organizar para fazer 20 minutos de uma leitura que vai me colocar em outro patamar. Então, eu gosto sempre de falar disso, porque, assim, tem gente que ouve essa frase e eu passei a falar disso depois de ter escutado uma pessoa falando, então a pessoa falou exatamente assim: "Então eu tô lascado, porque eu passo o dia inteiro com 5 pessoas que não têm condições". E eu passei a pensar sobre isso depois dessa fala. Falei: "Sim, de fato, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos e nós podemos escolher, mas tem gente que não tem essa escolha". Tem gente que obrigatoriamente precisa permanecer, ainda que por um período, mas precisa permanecer naquele lugar onde tem 5 pessoas que não são a média que ela gostaria de ser. Eu, assim, sou muito religioso, cristão. Eu sempre toda dificuldade na minha vida eu aprendi uma coisa, eu aprendi a me enganar. O que que eu falo? Se furou a moto, o pneu da moto ali, pneu do carro, É um não livramento. é um livramento, não era pra mim chegar onde eu deveria. Então, assim, eu aprendi a ter filtro. Eu sou um cara hoje que eu tenho filtro. Se eu Uhum. tiver com 10, 20, 30 pessoas que não são legais, eu tô ali socializando, normal, porque eu sou um ser humano, preciso socializar, mas eu não absorvo. Exatamente. Eu acho que esse é o mais importante. Por exemplo, quando você tá com pessoas boas, você precisa absorver o que elas têm. Você precisa saber o momento de escutar e somente absorver. Agora, quando eu for com pessoas que não são interessantes pra você, você não absorve. Então, essas pessoas que estão nesse momento difícil, qual que é o resumo da história? Entenda que você precisa passar por isso. A gente precisa passar momentos difíceis. Com certeza, você só é quem você é hoje porque você teve momentos difíceis. Eu só sou quem eu sou hoje porque eu tive momentos difíceis. E a gente vai continuar assim pro resto da nossa vida. Concorda? Concordo plenamente. Tem uma frase que eu gosto de dizer que é no desconforto que a gente cresce, Exato. né. Se você está no desconforto de um trabalho ruim, não é reclamando do trabalho que você vai fazer diferente, é fazendo coisas que vão te colocar. É estudando sobre uma nova coisa, é estudando para um concurso, é se especializando em uma outra área para sair. Então, é no desconforto que a gente cresce. É quando aquilo que você está fazendo, a situação que você está, o contexto que você está, fica muito desconfortável para você, que você cresce. Porque é o momento de abrir mão, é o momento de fazer diferente, é o momento de trilhar um caminho diferente, porque eu costumo dizer assim, até para quem já chegou, para quem, por exemplo, já teve muito sucesso, já conquistou muito daquilo que queria ou tudo do que queria, mas a pessoa não morreu.
a vida continua. Então ela não vai estagnar. E aquilo que levou ela até esse ponto não vai ser a mesma coisa que vai levar ela para o próximo ponto. Ela vai precisar de ferramentas, coisas diferentes, contextos diferentes, pessoas diferentes, para que ela possa ir para o próximo nível. Aquilo que te levou até onde você está não é a mesma coisa que vai te levar para o próximo nível. Se você, Eliane, eu li 50 livros e consegui tal e tal e tal coisa. Show, maravilha, que incrível. Mas e agora? Qual é o próximo passo? Para que você continue evoluindo. Porque eu tenho uma coisa que eu falo assim, que a gente é EPP, é evolução pessoal permanente. Porque quando você evolui pessoalmente, você evolui profissionalmente. Então, EPP, evolução pessoal permanente. Isso é para sempre. Não é por um período só. É para sempre. Bom, eu acredito que você lida com pessoas diferentes todos os dias, principalmente com seus mentorados. Você encontra personalidades, assim, difíceis de você fixar coisas na mente deles? Por que eu faço essa pergunta? Porque, por exemplo, eu vivi 25 anos com TDAH. Eu fui diagnosticado com TDAH ano passado. Eu nunca entendi o porquê que eu era diferente. Eu sempre fui diferente, mas eu não sabia. Na escola, os professores só me julgavam, falavam que eu era falador, que eu não gostava de estudar e um milhão de coisas. Em resumo, eu não sabia porque eu era diferente. Só que chegou nesse ano de 2025, eu olhei assim pra frente e falei: algo tá errado. Tava assim no ápice do estresse, as coisas estavam andando errado cada vez mais. Parei no espelho, olhei pra mim mesmo e falei: eu preciso de ajuda. Fui direto no psiquiatra. Depois que eu resolvi esse problema em mim, tudo resolveu. Eu consegui focar para estudar, eu consegui prestar mais atenção, eu consegui respirar melhor, eu consegui estudar melhor. Você lidar com as pessoas assim, difíceis, sabe, de se concentrar, difíceis de você mantê-las na linha, acontece isso? Com certeza. Inclusive, assim, antes de responder efetivamente a sua pergunta, eu vou fazer um comentário sobre o que você falou. Olha a importância de você ter clareza de quem você é e da sua condição. Se você não tivesse tido clareza, não tivesse tido um start, uma tomada de consciência de que algo não estava alinhado, algo não estava bom e procurado ajuda, talvez até hoje você estaria em um contexto de estagnação. Então, a clareza, eu sempre falo para as pessoas: tenham clareza, tomem consciência daquilo que está acontecendo com vocês, de qual que é o seu momento. Agora, voltando para a sua pergunta, sim, eu tenho um exemplo que assim, para mim é o melhor. Eu tive um aluno que ele tinha TDAH e dislexia juntos. E ele vinha se preparando para o concurso do CFO de Rondônia, o concurso de oficiais da PM de Rondônia. E ele tinha todas essas questões. Então, assim, a gente fez um período de preparação com ele, que foi um período de pós-edital intenso, mas eu conversava com ele todos os dias pelo WhatsApp. Eu mandava áudio, eu falava com ele passava as dificuldades, a gente. Por quê? Porque a mentoria é um negócio diferente de curso, né? E aí é bom eu falar aqui, porque a gente vai adaptando. A gente tem a metodologia central, mas a gente respeita a individualidade de cada pessoa. E isso faz total diferença. Eu digo assim, que tem muita gente que vende mentoria, vende curso falando que é mentoria, e não é. Então a mentoria tem essa questão. A gente tem a metodologia, e quando a gente se depara com alguém, e sim se depara com pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, têm dificuldade de memorização, têm dificuldade de concentração, a gente tem ferramentas que a gente aplica. Ferramentas, exercícios, exercícios mentais mesmo, exercício de mentalidade, porque eu sempre falo, baseado em neurociência, a gente tem uma estrutura mental que ela é baseada na neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele vai se desenvolver conforme eu treiná-lo para o desenvolvimento. Se eu não o treino para desenvolvimento, ele não vai desenvolver. Isso é já comprovado cientificamente, faz parte da neuroplasticidade. Então a gente se depara dentro da mentoria, com pessoas assim. E esse aluno em específico, eu gosto de falar dele porque ele autoriza falar da história dele, não tem problema. Ele foi aprovado, fez o curso de formação, hoje é aspirante oficial. Formou agora no final de 2025, aspirante oficial. Então, assim, a gente se depara com essas pessoas. E aí entra o ponto central.
respeitar a individualidade de cada pessoa. E aí, o que que acontece, Matheus? Quando você é jogado num curso ou num contexto que é o mesmo para todo mundo, tem pessoas que vão conseguir ir bem, show. Mas tem pessoas que têm suas peculiaridades que não vão. Se ela não tiver algo que seja específico, personalizado, individualizado para ela, que entenda essa condição, ela não vai. E aí entra o quê? Eu sou incapaz, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. E se ele não receber a ajuda correta, ele vai ficar estagnado. Não vai conseguir evoluir. É, e assim, o problema disso é que ele acaba causando a famosa ansiedade. E assim, a ansiedade ela é o início da destruição do ser humano. Uhum. Principalmente em estudo. Principalmente quando você tem um objetivo. Como você disse, o desse rapaz. Ele estava ali numa situação, num concurso que é extremamente concorrido, que não é nada fácil. Não, Uma pessoa lidando com ansiedade nesse momento, é a mesma coisa dela estar de frente para um muro. Porque hoje em dia a ansiedade, infelizmente, acho que 80% da população já lidou com ansiedade alguma vez, né? Já teve que enfrentar isso. Então, assim, vocês na mentoria, você trabalha alguma coisa que mude a pessoa para que ela não caia na ansiedade? Até porque, assim, eu tô sendo mentorado, eu quero ser aprovado, eu preciso disso, sabe, eu tô fazendo todo um investimento. Ansiedade como? Tem uma forma de trabalhar isso na pessoa? eu sempre, costumo dizer que eu como mentora, como coach, eu não estou no lugar de julgamento, eu nunca vou julgar a condição do meu mentorado. Diferente de alguns profissionais, que trabalham com orientação, que eles partem de um julgamento, de um pré-julgamento ou de um julgamento construído a partir de uma conversa. Eu nunca vou julgar, eu sempre vou fazer perguntas estratégicas. As perguntas, elas geram congruência. Então, quando alguém me reporta, eu sempre gosto de falar, a mentoria, ela é uma via de mão dupla. A gente tem uma plataforma, eu vou conseguir ali analisar dados, métricas, percentuais e tudo mais. Mas o mentorado, ele tem total liberdade para falar diretamente comigo, né? Então, quando ele reporta para mim, Eliane, eu tô com dificuldade de concentração porque eu tô ficando muito ansioso, eu tô ficando muito ansiosa, eu vou lá e vou analisar. Por exemplo, uma das melhores técnicas é, a pessoa que tem muita ansiedade, ela tem uma carga de cobrança grande. Ela se cobra muito. E essa cobrança atrapalha a concentração. Então, às vezes, a pessoa colocou lá, até mesmo por desconhecimento, por falta de autoconhecimento, ela coloca lá 4 horas diárias de estudo. Aí ela olha aquelas 4 horas diárias de estudo, ela começa já a ficar ansiosa por imaginar que não vai dar conta. E aí ela fica mais ansiosa porque ela estuda um pouco e parece que não está aprendendo. Aí eu chamo essa pessoa para uma conversa, ou via WhatsApp, ou a gente faz uma reunião no Zoom, e eu vou explicar para ela: vamos diminuir a sua quantidade de horas? Por quê? Porque a gente precisa treinar o seu cérebro. O nosso cérebro é uma ferramenta treinável e ele gosta daquilo que é confortável. Exato. E aí a gente diminui. Eu sempre falo, especialmente quem está começando a estudar e quem já bateu muito na trave, quem já teve muitas frustrações em termos de concurso público, são 2 extremos. Ou você está começando e aí você coloca uma carga horária muito alta, você vai ficar ansioso por isso, ou você já bateu muito na trave e você quer necessariamente, você se sente na obrigação de passar, também vai colocar uma carga horária muito alta. Esses 2 extremos geram uma sensação de ansiedade muito grande. E aí sempre a minha conversa é melhor que você diminua a carga, e é claro, eu sempre vou alinhar com ele, eu não vou falar que eu vou fazer isso, eu vou diminuir, eu vou alinhar com ele, vou explicar os motivos. Falar: "Olha, se você diminuir, o que que vai acontecer? Você vai ter uma meta exequível. E quando você consegue concluir, você vai gerar uma sensação de prazer por meio de uma descarga boa de dopamina". Porque o que que acontece? Hoje a gente consome muito dopamina no celular, né, dopamina farta e ruim, que logo de manhã a gente já dá essa descarga. E aí o meu corpo fica o resto do dia procurando uma descarga farta e fácil de dopamina e não tem. E quando a gente diminui a carga e ela consegue dar o check lá, que aí tem um botãozinho de dar check de meta cumprida, ela tem uma descarga boa de dopamina. Conseguir. Isso gera uma comunicação na rede neural da pessoa que vai comunicar para ela: "Olha, isso foi bom". E o cérebro gosta de quê? De conforto. Se foi bom, é confortável. Então, no outro dia eu vou conseguir repetir. Vou conseguir fazer novamente. E aí ele vai fazendo.
com uma carga menor. Quando aquilo já ficou confortável, a gente vai aumentando a carga horária. A Eliane, ok. E em pós-edital, que a gente não tem tempo para fazer isso? Da mesma forma, ainda que sejam 3, 4 dias com uma carga menor, a gente faz e depois vai aumentando. E aí o mentorado ele sempre tem liberdade para trazer, eu sempre explico tudo isso na sessão Start, tem liberdade para trazer essas questões para mim, para a gente ir ajustando. Então tem ferramenta, tem ajuste, tem metodologia, tem tudo para que a pessoa consiga ir. Ela só não vai ir se ela realmente falar assim: não quero, não quero. Ou às vezes o que acontece? Já aconteceu muito, a pessoa compra uma mentoria, fecha uma mentoria e aí some. Aí eu mando mensagem, a pessoa não responde. É porque não quer. Porque se quiser, tem Com certeza. metodologia, tem técnica, ferramenta, aplicado tudo baseado em neurociência da aprendizagem. E assim, essa é a importância de uma mentoria, né? É você ter ali algo específico para você. Porque quando você se vê. Um bichinho aqui. Quando você se vê por exemplo, num curso que é geral, tem muitas pessoas ali, é algo específico, você acaba meio que perdido, né? Apesar de ter ali os métodos, né? Tudo que vai ser apresentado, moldado para a pessoa, mas uma mentoria, ela é muito melhor, ela vai muito além disso, né? Sim. O que acontece, Matheus? E assim, é claro, os cursinhos são maravilhosos, eles entregam materiais incríveis, só que o que eu gosto sempre de falar? Por exemplo, eu comprei uma plataforma de curso online. A pessoa comprou uma plataforma de curso online. Ela vai abrir aquela plataforma, vai ter um mundo de conteúdo lá dentro que a pessoa fica perdida. A maioria das pessoas não conseguem. E aí a pessoa não entende que ela precisa ter uma programação de estudo, um cronograma de estudo e cumprir aquilo. Aí ela começa o quê? Ela começa lá da primeira aula, né, por exemplo, a primeira disciplina, digamos que é a língua portuguesa que está lá, a primeira, ela começa dessa primeira, aí ela vai. Aí um assunto, por exemplo, pontuação, tem 90 aulas, a pessoa nunca sai daquilo. Fica ali, vem a prova dela e a pessoa está ali ainda, vendo pontuação. Os PDFs gigantescos, e aí não tem direcionamento, não sabe fazer uma análise de banca, não sabe quais são os assuntos mais importantes, não tem tempo hábil. E hoje eu digo assim, o menor problema hoje é o material. O menor problema hoje é o material. Por quê? Digo para você, esse último ano, final de 2024 e todo 2025, eu me especializei em inteligência artificial para estudos. E hoje o menor problema das pessoas é o material. Se a Exato. pessoa quiser estudar sem plataforma, de maneira gratuita, ela pode utilizar uma das inteligências artificiais na versão gratuita que tem disponível. Só que para isso ela precisa de planejamento e organização. Planejamento e organização é a chave para que você possa ter resultado. Isso é em tudo na vida. Por exemplo, se eu estou financeiramente quebrado, se eu não tiver planejamento e organização financeira, eu vou continuar nessa condição. Se eu quero fazer um processo de emagrecimento, se eu não tiver um planejamento alimentar de atividade física, eu vou continuar nessa condição. Não é diferente na parte de estudo. E aí eu gosto de falar assim, não é só para concurso. É, por exemplo, você tem aqui o podcast, você precisa ter um planejamento de estudo estratégico para que o seu podcast cresça, para que esse canal cresça, para que o seu negócio cresça. Então, tudo isso é planejamento. Não é sobre o conteúdo que você vai consumir. Concurso público é mais sobre estratégia do que apenas consumir conteúdo. E o grande erro das pessoas é achar que é só consumir conteúdo. Você já deve, nas suas conversas com outras pessoas, você já deve ter escutado talvez alguém dizendo assim: nossa, mas eu estudei tanto, tanto, e não passei. Eu Com já escutei certeza. muito isso. Aí eu pergunto assim: você metrificava os seus resultados? Como assim? A pessoa pergunta, fala assim: você sabia os percentuais de acerto em cada um dos assuntos do seu edital? Não. Já errou. Já estragou a sua preparação. Se você não sabe qual que é o seu desempenho em cada um dos assuntos do seu edital, se você não sabe como que você está indo durante a preparação, os seus percentuais de acerto nas resoluções de questões, naqueles conteúdos que são mais importantes para a sua prova, você já bugou a sua preparação. Aí tem gente que fala assim: não, eu nem estou resolvendo questões. Aí não tem um ciclo de resolução, não tem. Então, veja como é muito mais importante um planejamento, a organização, do que simplesmente o material. O material está farto.
O YouTube, se você fizer uma pesquisa, você tem tudo o que você precisa de material em vídeo. A internet está cheia de material. O ChatGPT, a Claude, o Gemini, eles fornecem, se você souber conversar com eles, é claro, aí tem que saber a estratégia correta, eles fornecem material para você se preparar. Eu dou um exemplo, agora, recente, teve o concurso CNU, Concurso Nacional Unificado. E ano passado, teve esse concurso, a primeira edição do Nacional Unificado, que o pessoal chamou de Enem dos concursos, e esse ano teve a segunda edição. Ano passado eu fiz, muito para acompanhar como que seria essa nova roupagem de concurso, né? Eu queria saber e deu vários problemas, né? Eles escolheram uma banca, mas foi junto com o INEP, que é do governo, enfim, não vou entrar nessa seara, mas deu vários problemas. E aí, esse ano, eles resolveram fazer a segunda edição. Eu falei, vou fazer de novo. Me inscrevi lá para um cargo para fazer. Só que, assim, eu não estudei para esse concurso. Claro, eu tenho uma bagagem muito boa de preparação, mas eu estudei ele mais ou menos uma semana. Utilizando o quê? Inteligência artificial. Eu fiz ali uma análise da banca, fiz uma análise dos assuntos. Aí tinha aquilo que eu já tinha visto e tal. Fui lá para o específico, fiz. Eu fiquei aprovada. Dentro das vagas. Eu só não segui no certame, por quê? Porque não era interessante para mim nem em termos de salário, nem de lotação, que é a lotação em Brasília, e o salário também para mim não era interessante. Mas por que eu estou falando isso? Para você entender que o problema não é o material. O problema é você desenvolver uma mentalidade de aprendizagem. Perfeito. Bom, pensando que uma pessoa hoje, ela tem que entender, como você já disse, que não adianta eu ler, sei lá, trocentos livros, ver trocentos vídeos. A gente primeiro tem que entender, eu acho que a disciplina, né? Tratar a nossa disciplina, como você disse. Você está mentorando a pessoa, você vai passar todas as técnicas para ela e ela trabalhar o cérebro dela a entender como funciona de verdade um concurso. Se a pessoa quiser estudar, é claro, ela vai estudar a vida inteira. Você quer ler 1 milhão de livros? Tudo bem, tira sua vida inteira para ler 1 milhão de livros. Mas você quer passar no concurso X? A gente vai trabalhar para passar no concurso X. Exato. Vamos, assim, usar um exemplo básico agora. Digamos que uma pessoa com a idade X. A gente tem, claro que cada concurso tem ali um limite de idade. Uhum. Eu tenho idade X, eu quero passar no concurso Y. Eliane, ó, esse é o concurso que eu quero ser aprovado, eu quero muito, esse é meu objetivo de vida. Eu vou começar a estudar, porém, nesse momento, eu tô literalmente quebrado. Eu tô saindo do zero, fui mandado embora, tô assim no zero. O que que eu posso fazer? O que que eu posso me absorver do inteligência artificial, YouTube? O que eu faria da maneira assim, 0800, gratuita para mim chegar a um objetivo? Como seria? Então, quem quer fazer isso já pega papel e caneta para anotar. Aí, ó. Pode anotar, já entendeu, né? Primeira coisa, se a pessoa tem muito bem definido qual é o concurso que ela quer. Vou pegar um exemplo. Posso pegar um exemplo? PRF, que é um que o pessoal aí, né, que me acompanha, muita gente quer, né? Até o pessoal que estava esperando o PM, que não veio, não tá vindo nesse concurso, eu tenho falado assim, estuda para PRF. Então pega lá, PRF. Primeira coisa, vai pegar o último edital. A primeira coisa, vai ler o último edital. E o último edital está no site do Sebrasp, que foi a última banca. Então, já entra lá e já baixa o último edital. E vai ler o último edital. Não é ler só a parte de conteúdo, não. É ler o edital. Por quê? Porque o edital é a lei do seu concurso. É o que vai direcionar tudo que vai acontecer. E ali tem todas as informações que você precisa. Fez isso, vai pegar o conteúdo programático. O conteúdo programático são os assuntos. Por quê? O que acontece? Tem gente que quem não está estudando para concurso, quem não conhece, não sabe nada de concurso, é importante a gente colocar todo mundo para entender isso. A pessoa está lá, vai cair língua portuguesa, mas não é tudo de língua portuguesa, gente, que vai cair no concurso. Você precisa entender que dentro do edital tem lá língua portuguesa e vai ter um rol de assuntos que estão previstos para a disciplina de língua portuguesa. Então, você vai pegar essa parte de conhecimentos programáticos e vai imprimir, vai anotar, vai deixar no computador, vai deixar ali certinho. E você vai dividir esse conteúdo programático em metas. E como que você vai fazer isso? Já que geralmente um edital desse é um edital extenso. E eu sei que manualmente é muito complexo para fazer isso. Você vai
pegar, por exemplo, digamos que o concurso da PRF tenha 10 matérias, vai fazer 2 ciclos com 5 matérias. Então, a primeira semana, um ciclo com 5 matérias, segunda semana com outras 5 matérias. E aí você vai ser específico. Na segunda-feira, se eu tenho 2 horas para estudar, você vai colocar pelo menos 2 matérias. Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou coloca lá língua portuguesa e trânsito. Na terça, eu vou coloca informática e direito administrativo. Então, vai colocar 5 matérias, se a pessoa tem 2 horas para estudar, sempre mais de uma matéria. E já eu explico por que mais de uma matéria. Mas não vai colocar só a disciplina. Desse edital que eu falei, ele vai olhar o primeiro assunto de cada um e vai colocar já o comando exato. Então, vai ser língua portuguesa, qual que é o assunto? Ah, vai ser interpretação de texto. A segunda disciplina vai ser trânsito, qual vai ser o assunto? Ah, vai ser o CTB. Ah, vai ser uma resolução do CONTRAN. Qual resolução? Pega o número, tá lá no edital. Então, você vai dar um comando exato e você vai preparar a sua semana. Por quê? Depois que você preparou a sua semana, quando você sentar para estudar, você tem o comando exato para isso. Porque senão, quando você senta para estudar, você começa a pesquisar o que vai fazer, daqui a pouco você está vendo lá como os dinossauros nasceu e não está estudando, e foi as suas 2 horas e acabou. Esse é o primeiro ponto. Como eu sei que muita gente tem dificuldade de inserir a parte de revisão no cronograma, dentro da nossa mentoria, a gente já coloca as revisões programadas dia a dia. Mas eu sei que a maioria das pessoas tem uma dificuldade. Então, vai fazer o quê? Colocou 5 dias da semana. Sábado, revisão de tudo que estudou no meio da semana. E tudo que eu falo, gente, é por assunto. Não foi dividido por assunto, então vai por assunto. E todos os dias vai ter resolução de questão, com exceção do primeiro dia que você começou. Você começou, primeiro dia, estudou lá língua portuguesa e trânsito, você não vai fazer questão ali, porque senão você se engana. Você faz questão logo na sequência dos mesmos assuntos que você estudou, eu não concordo e faz parte da minha metodologia que não deve ser feito, porque senão você vai fazer um número de acerto, vai achar que está bem, mas é muito fácil você acertar logo em seguida de ter. Mas aí depois, na terça, você faz questões daquilo que você viu na segunda, na quarta você faz questão daquilo que você viu na terça e assim sucessivamente. Fez isso. Eliane, eu não tenho material. Essa é a primeira parte, que é a organização. A primeira parte é essencial. Não tenho material. Agora você tem a parte que é o assunto, a matéria e o assunto. No YouTube você vai jogar matéria e assunto. Como que você descobre se o vídeo é bom? Pela data, porque para concurso público precisa ser atualizado. Então você vai ver o mais recente e com maior número de visualização. O que tem maior número de visualização é porque é o melhor. Fez isso? É um ponto. Segundo ponto, inteligência artificial. Vai criar um projeto na inteligência artificial e um diálogo para cada disciplina. Você vai contar para a inteligência artificial que você vai fazer uma preparação para o concurso X, para o cargo X, e geralmente a banca é a X. E aí você vai criar um diálogo para cada disciplina. E vai solicitar para que a inteligência artificial atue como um especialista naquela área e construa um material relacionado àquele assunto. Por isso que a especificidade. Não adianta eu colocar, vou estudar matemática, raciocínio lógico. O que eu vou estudar de raciocínio lógico? Então, a gente precisa ser específico. A especificidade vai levar você na direção de ter consistência. Porque quando eu tenho o comando exato, é mais fácil eu fazer acontecer. Olha aí, ó. Agora a gente já tem aqui praticamente tudo o que você precisa para poder alcançar o seu objetivo, mesmo que você não tenha dinheiro. Então, a única coisa que você não pode ter na sua vida é desculpa. Acho que esse é o primeiro passo aí, né? O pontapé. Não existe desculpa, não pode existir desculpa. Eu costumo dizer assim, ou você tem desculpas ou você tem resultados. Não dá para ter as duas coisas. Exatamente. Ou você tem desculpa, você escolhe ter desculpa, ok, beleza, mas aí sabendo que você não vai ter resultado. Ou você tem resultado, aí você tem que escolher não ter desculpas. Porque eu posso ter desculpa porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo. Veja só, a desculpa do tempo. Como que eu pego as pessoas que falam que não tem tempo? Eu falo, ok, primeira coisa, pega o seu celular e vai lá no tempo de uso dos aplicativos. Verifica quanto tempo você está ficando em cada aplicativo. Esse é um ponto que hoje a gente precisa fazer. Mas fora isso, vamos supor que a pessoa realmente tem uma rotina que não fique no celular, no Instagram, TikTok, nada. Mas aí eu pergunto assim, que horas você acorda? Aí eu acordo às 6 horas. Que horas você começa a trabalhar? Eu começo a trabalhar às 7h30. Legal, você consegue acordar meia hora mais cedo? Consegue acordar meia hora mais cedo e dedicar meia hora aos estudos? Anota aí, deu 30 minutos. Seu horário de almoço, como é? Ah, eu tenho 2 horas de almoço. O que você faz? Ah, não faço isso, faço aquilo, não dá tempo. Beleza. Que horas você dorme? Eu durmo às 23. Consegue dormir meia hora mais tarde? Já foi 1 hora que você consegue ter por dia.
entende? Organização. Organização. Organização e clareza. Eu digo isso, Matheus, porque quando eu comecei a estudar para concursos, os meus primeiros concursos, eu ainda era CLT. Eu passei no concurso do Detran, no concurso da Sejus, no concurso da PM, do Bombeiro, do Ministério Público. Todos esses concursos eu estava no CLT ainda. E como que eu estudava? E assim, claro, hoje eu não recomendo que as pessoas que têm tempo, organização, façam isso. Mas eu queria, e eu não tinha outra condição, não tinha outra situação. Como que era a minha rotina? Eu trabalhava, começava no meu trabalho às 7h30, tinha que estar lá às 7h30. Eu tinha 1 hora de almoço, e eu estava de bicicleta nessa época. Eu tinha 1 hora de almoço, e eu fazia faculdade à noite. Fazia faculdade na Unir. Então, como que era a minha organização? Eu chegava da faculdade por volta das 22h30, 23h. Ok, e eu já era mãe. Aí, geralmente, eu chegava, meu filho estava dormindo, o que eu fazia? Eu estudava ali 40 minutos, 1 hora, às vezes o que dava era 30 minutos. Para quê? Para os estudos da faculdade, trabalho de faculdade, leitura de faculdade, tudo aquilo que eu tinha que fazer de faculdade. Era esse momento ali que eu tirava para isso. E aí eu acordava ali por volta das 3h da manhã. E aí eu começava a estudar às 3h e até umas 5h da manhã estudando. Porque quando dava 5h, que eu encerrava o ciclo de estudo e começava o ciclo da dona de casa. Aí eu limpava a casa, fazia almoço, deixava tudo pronto para ir trabalhar, e aí era essa minha rotina. Era extremamente cansativo. Dormindo pouquíssimas horas por dia. Pouquíssimas horas. Mas era a condição que eu tinha. Então, já dizia o Cortella, né? Faça o que você pode fazer nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhor para fazer melhor ainda. E aí é Perfeito. uma escolha. Assim, hoje, a gente sabe que a língua portuguesa é o principal ponto para a gente ter sucesso em diversas áreas e coisas da nossa vida. Você acredita que estudar a língua portuguesa com um foco um pouco maior, o resultado ele tende a ser melhor? Primeira coisa, aí entra a individualidade novamente, né? Como que é a sua base? Como que é o seu nível de interpretação? Isso é a primeira coisa, porque a língua portuguesa é realmente importante. Mas mais importante do que a língua portuguesa, e aí, claro, sempre considerando a base, se a sua base for muito, muito, muito ruim, se o seu nível de interpretação for muito ruim, é claro, você vai ter que dar atenção para isso. Por quê? Porque aquilo que vem da interpretação, que está dentro da língua portuguesa, interfere nas outras disciplinas, na leitura das outras questões, no comando, nos enunciados e tudo mais. Mas o que é importante? Ser estratégico. Se você está estudando para determinado concurso, vamos dar um exemplo, Seduc-RO, que está aberto agora, e eu estou trabalhando com bastante gente nesse concurso. Seduc-RO, os conteúdos específicos têm peso 3. Então, não é justificável que eu dê mais atenção para a língua portuguesa do que dos conteúdos específicos. Porque na parte de conhecimentos gerais tem língua portuguesa, história, geografia e informática. E eu preciso ter um percentual de acerto somando essas 3 disciplinas. Então, você precisa ser estratégico. Você precisa conhecer o cargo que você está concorrendo, o edital que você está concorrendo e saber como que é a cobrança a partir daquilo. Ah, Eliane, eu estou estudando em pré-edital, ainda não tem definição. Aí sim. Não tem definição, o edital anterior é muito obsoleto, não tem um edital anterior que eu possa tomar como base. Aí dê atenção para a língua portuguesa, porque ela realmente vai te ajudar em todo o restante. Mas se você está com o edital aberto, ou se você tem uma banca definida, ou se você tem um edital iminente, qualquer coisa nesse sentido, olhe para aquilo que é mais importante para o seu edital. Perfeito. Bom, eu sou o Matheus, sou fera em informática. Eu posso esquecer informática e focar somente nos outros? De forma alguma. Grande erro você fazer isso, ou qualquer pessoa que pense assim. Por quê? Se você realmente domina, você vai fazer o quê? O seu ciclo de estudo dessa matéria será, então, de resolução de questões. Porque o concurso público em nada se assemelha com a sua faculdade, com aquilo que você aprendeu na faculdade. Por quê? Vou te dar um exemplo. Pessoal que forma em medicina na Bolívia e vem para o Brasil e vai fazer o revalido, estão dando murro em ponta de faca à torta e à direito. Porque vem com a mentalidade de faculdade, de academia, vem com a teoria e vem fazer a prova achando que o que precisa é só a teoria. Mas tem um estilo de cobrança na prova. E aí o que eu preciso fazer?
resolver questões anteriores. Quanto mais, melhor. Porque, no final das contas, o que a pessoa quer é acertar o maior número de questões na prova. Então, se eu sou expert, por exemplo, eu sou especialista em História e Geografia de Rondônia. Se eu for fazer um concurso que tem História e Geografia de Rondônia, eu vou falar, não vou ver nada de História. Jamais. Eu vou fazer o quê? É a banca Sebrasp e vou fazer todas as questões que eu consegui da Sebrasp relativas a esse conteúdo. Se é outra banca, eu vou fazer todas as questões relativas. E aí, é claro, não é só resolver as questões. É resolver e fazer uma análise. Você precisa. Eu acho muito errado, tem gente que fala na internet, eu resolvi 300 questões, eu resolvi 500 questões num dia. Eu olho assim, eu falo, grandes coisas. E o cérebro não absorveu nada. Exatamente. E aí, essas falas, os gurus de internet, jogam um comparativo nas pessoas que estão estudando ali de verdade. Falam, meu Deus, eu não consegui resolver 20. Famosa ansiedade. Não consegui resolver 20. Aí eu falo para os meus alunos, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não adianta você só ticar a alternativa. Você sabe como que você funcionou nessa questão? O que que você não sabe dessa questão que te fez errar? Né? O que que você sabe dessa questão que te fez acertar? Então, assim, tem muitas questões que envolvem a resolução de questões. Então, se eu sou expert em alguma coisa, não tem essa de, eu vou fazer o concurso, vou negligenciar totalmente. Vou te dar um exemplo. A gente nunca negligencia nada. Nunca negligencia nada. Eu tenho um aluno, que agora ele foi aprovado em concurso, né? Em um concurso, lá no Acre. Mas ele é contador. Então, toda vez que tinha ali a parte de contabilidade, mais essa parte de auditoria, ele acabava negligenciando. E eu sempre colocava nas metas dele, e ele sempre falava, eu vou tirar, vou tirar. E ele tirava, retirava as metas, mas estava lá, a meta. Resultado, sempre batia na trave. Aí teve um dia que eu falei assim, vamos fazer um acordo? Você vai cumprir todas as metas que eu te colocar. Você não vai pular, você não vai negligenciar nenhuma. Você vai fazer todas. Vamos combinar assim? Se, no final das contas, você não passar, eu vou devolver o valor que você investiu na mentoria para esse concurso, especificamente, que era um concurso específico. Aí ele deu risada, pensou, falou, tá bom. Resultado, ele passou. Por quê? Eu coloquei só metas direcionadas para questões. Ele realmente era muito fera. Ele sabia muito sobre aquilo, ele conseguia explicar, ele conseguia dar uma aula para você, se fosse necessário. De contabilidade pública, contabilidade de custos, enfim, todo aquele assunto de contabilidade. Mas ele não treinava. E você precisa treinar padrão. E as bancas têm um padrão. Embora, nesse momento, eu sempre estou puxando muito e falando para as pessoas que é muito importante você prestar atenção. Por quê? Porque as bancas estão utilizando inteligência artificial para produzir questões. Então, elas estão conseguindo ali meio que nos enganar, dar uma burlada no padrão. Mas, ainda assim, elas têm uma linha. E quanto mais você resolver questões de concurso, ainda que não tenha questão específica da sua banca, mas a questão de concurso ela vai ser diferente das questões que você resolveu na faculdade. Das questões que você respondia na faculdade. É diferente. E você ganha proficiência. O que é a proficiência? É a facilidade, a intimidade de fazer aquilo. E aí a gente lembra, nosso cérebro é adaptável e ele gosta de conforto. Se eu não fizer uma adaptação neural em relação à resolução de questões, o que acontece no dia da prova? Vou te explicar o que acontece. Eu fico cansada, eu começo a abrir a boca sem parar, me dá fadiga mental, fadiga física, me dá dor no pescoço. Começa a suar. Tudo que você imaginar dá, porque a pessoa não fez uma programação. O nosso cérebro é adaptável, ele gosta de conforto. E eu sempre tenho um exemplo que eu dou para todo mundo, que é assim. Quer saber como que o que eu tô falando é certo? Você acorda todos os dias que horas, por exemplo? Que horas que você acorda? Base das 9, 9h30. Ok. Acorde nesse horário. O dia que você precisa acordar às 5 da manhã, como que você acorda? Nossa. Acho que eu não acordo. Meu corpo levanta e a alma fica... Eu costumo dizer que a gente fica igual uma ameba. Se você tem uma adaptação de acordar às 8 horas e você precisa acordar às 5, você fica igual uma ameba. Por quê? Aquilo não é confortável para o seu cérebro. Sim. E é o seu cérebro que manda mensagem para o seu corpo. Os nossos neurotransmissores, acontece uma reação química no nosso cérebro para que todo o restante funcione. Então, não acontece. Você fica ali igual a ameba, não funciona direito, não performa, porque você não adaptou. Agora, se você começa
Acordei hoje, foi difícil, acordei amanhã, vai ser difícil, e aí eu vou continuando, vou continuando, vou continuando. Em algum momento aquilo vai ser o confortável para o seu cérebro, você não vai acordar mais indisposto igual uma ameba, porque você treinou. E a mesma coisa para concurso público. Manter um padrão, né? Padrão, padrão. Se você só estuda, lê, 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 ou só assiste videoaula, você não está construindo padrão, porque no dia da prova você tem leitura, tem interpretação, tem resolução de questões. Você precisa lembrar que é um contexto, não é uma coisa só. É por isso que a gente fala assim: "Ah, eu li o material 20 vezes, mas resolveu quantas questões? Nenhuma. Ah, eu assisti 300 videoaula, mas leu quanto? Nada". Bom, então, resumo, o que eu entendi é que as pessoas acham que concurso público é uma prova. Só que é muito mais do que uma prova. Muito mais. Acho que assim, as questões é o de menos. Você precisa evoluir como pessoa, como ser humano, para quando você chegar ali na prova, você entender que aquela prova, aquelas questões ali não são o problema. Você mesmo que é o problema. Você tem que resolver o seu problema. Você tem que ter disciplina, constância, aprender a lidar com o seu próprio cérebro. Eu acho que é o ponto principal, né? Que a gente aqui, nesse tempo de conversa, sempre batendo na tecla, tem que trabalhar o mental, tem que trabalhar o psicológico, tem que entender como o cérebro funciona, para aí sim você chegar lá tranquilo, sentar e resolver a prova de forma Exatamente. efetiva, né? Eu costumo dizer, Matheus, que, preparação para concurso público, ela é 60, no máximo 70% conteúdo, assuntos, e o restante, os outros 30, 40% é todo o restante, que aí entra preparação mental, preparação estratégica, organização, planejamento, entra adaptação, porque você vai ter que se adaptar, porque a preparação para concurso, ela vai competir com a sua vida, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua rotina, com o seu trabalho, com tudo. Então você precisa entender isso. Então, o jogo de concurso público, ele não é só consumir conteúdo. Não é, nunca vai ser só consumir conteúdo. Quantas pessoas que, assim, consumiram muito conteúdo e não conseguiram passar? E você vai se deparar com muitas pessoas assim. Por quê? Porque não aprendeu que ele precisa de um todo. E eu digo isso porque, por exemplo, assim, ó, se você não estiver bem, você pode estar altamente preparado. Se você não estiver bem, não vai dar bom para você. Não vai. E nesse sentido, eu costumo dizer assim, que a nossa mente mente. Como assim a nossa mente mente, Eliane? Quer um exemplo? Você começa a estudar, você decidiu: "Vou começar a estudar hoje". A primeira coisa que a sua mente vai falar para você é: "Você não está aprendendo. Você não está aprendendo, isso está muito difícil para você, está complexo, para, não adianta". E aí começa aquele comitê lá na sua cabeça, brigando: "Não adianta, para, pá, pá". E aí, se você não tiver desenvolvido uma mentalidade de crescimento que substitua esses pensamentos imediatamente, fala: "Opa, eu ainda não sei tudo isso aqui, mas eu estou aprendendo. Eu ainda não domino tudo aqui, mas eu vou dominar". Se você não estiver preparado para fazer isso, a sua mente vai vencer você. Eu sempre comentei sobre isso com a minha mãe, só que de uma forma diferente. Eu vou até te exemplificar. Eu falo pra ela que o nosso cérebro é nosso inimigo, pelo menos no início. Porque se você vai, vou andar de bicicleta hoje às 5 horas. Do nada o cérebro já vem, pum, mas o sol tá quente, mas entendeu? Você vai ficar com dor nas pernas. É como se o seu ser humano fosse um e o seu cérebro fosse outro. O seu cérebro luta contra você, literalmente. Ele fica tentando o tempo inteiro ficar no que você disse, no conforto, de boa, tranquilão. O que que eu faço pra mim hoje? Assim, tendo o TDAH já tratado, né, que eu sei que o meu cérebro funciona corretamente, mas ainda acontece. Eu tô limpando alguma coisa e do nada vem na minha cabeça: "Pô, mas eu tenho que fazer aquilo ali". Assim, já querendo procrastinar pra não fazer o que eu tô fazendo nesse momento. E o que que eu faço? O meu eu, não o meu cérebro. Não, eu vou terminar o que eu tô fazendo aqui e depois eu vou fazer aquilo lá. Independente se vai atrasar, se não sei o que, eu vou terminar um e depois eu vou concluir o outro. Então, assim, eu tô me moldando a agir dessa maneira. Eu acredito que isso se baseia muito no estudo. Eu tô estudando aqui português, eu não tô entendendo, eu preciso estudar informática. Não, mas eu vou concluir o que eu tenho primeiro para depois continuar outra matéria ou o que seja. Então, eu acredito que o cérebro, enquanto você não entender como ele funciona, enquanto você não colocar na sua cabeça que o seu cérebro ele pode ter tanto o seu amigo quanto o seu inimigo, as coisas não vão tender a dar certo, né?
Exatamente. Eu costumo dizer assim: o nosso cérebro é uma ferramenta fantástica. A nossa mente é uma ferramenta fantástica. E tudo começa na mente. Tudo que você materializa nesse plano real, aqui neste mundo, ele começou na sua mente. E tem algo que eu digo sempre: a gente tem uma batalha mental. E a gente não pode perder para a gente mesmo. Vou falar o maior erro da, assim, esmagadora maioria das pessoas quando estão estudando para concurso público ou quando estão querendo aprender qualquer coisa nova. Erro. E se a pessoa que estiver ouvindo estiver fazendo isso, já saiba, você está acabando com o seu processo de aprendizagem. Que é o quê? Eu estou assistindo uma videoaula e aí eu não entendi, aí eu começo a voltar. Eu volto à videoaula. Toda hora eu volto à videoaula. Toda hora eu volto à videoaula. Toda hora eu volto. O que eu tô fazendo? Eu tô comunicando pro meu cérebro que eu sou incompetente. Tô mandando uma mensagem para ele. Qual que é o ideal? Termine. Deixa rolar. Por quê? Porque depois você vai colocar uma nova meta para você ver aquilo de novo. Mas não ficar voltando. É como se você estivesse amassando barro, sabe? Ali pisando, repisando. A mesma coisa quando você está fazendo uma leitura. Fica o tempo todo voltando, o tempo todo voltando, o tempo todo. Leu, tô voltando. Leu, eu volto. Leu, não, olha, toda a minha experiência de aprendizagem, especialmente da aprendizagem acelerada, isso arrebenta com o seu processo de aprendizagem. Por quê? Porque quando a pessoa acha que está voltando para entender, para aprender, ela está mandando uma mensagem para o cérebro, está fazendo um padrão mental. Um padrão de aprendizagem que você não é capaz, que você não é competente para aquilo. Então, qual que é a grande estratégia aqui? Lembra, a nossa mente mente. Ela está falando para você que você não está aprendendo, mas você está aprendendo. Ainda que você não esteja aprendendo com profundidade no primeiro momento. Então, segue. Depois que terminou, aí você vai tentar rememorar, faz anotações daquilo que você precisa. Aí sim, você retorna. E o ideal que eu digo, o ideal não é nem retornar no mesmo dia ou logo na sequência. É você agendar para um retorno um dia depois, 2 dias depois, para aquilo. Porque assim você vai conseguir decantar aquilo que você consumiu de conteúdo e um próximo dia você vai conseguir ver com outro olhar de aprendizagem aquilo que você tinha acabado de ver. Mas jamais fique retornando. Segue. Quando você segue, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Eu estou dando continuidade. E a continuidade traz o conceito de construção de aprendizagem. O retorno, não. O retorno traz o conceito de desconstrução. Acho que assim, um exemplo bem simples disso aí é, por exemplo, eu tô numa fábrica de carro, olhei ali como o carro está sendo fabricado, e no mesmo dia eu quero aprender como o carro é inteiramente fabricado. Não tem como. É humanamente impossível. É impossível. Até assim, você tá vendo um vídeo de 40 minutos. É impossível que você saiba 40 minutos do vídeo, não existe, não tem como. E aí tá naquela autocobrança, né? A pessoa tá ali na autocobrança. Nossa, mas eu já tenho 28 minutos e eu ainda não entendi. Eu não tô entendendo isso aqui. Só que assim, não tá entendendo entre aspas, porque o nosso cérebro absorve tudo. Só que ele só nos dá o que ele quer, né? A gente só consegue acessar certas coisas que a gente ainda pode acessar. Mas um exemplo simples é, às vezes a gente tá fazendo uma leitura de uma língua diferente, por exemplo, o inglês, que é uma língua bem comum que as pessoas querem aprender. Ou o espanhol também, que às vezes tem concursos, né? Certo dia você tá assistindo uma série, você escuta uma frase em inglês ou espanhol que entrou no seu cérebro ali e sumiu. Você nem tava prestando atenção. Só que você vê ela em outro lugar, você, por algum acaso, você lembrou. Por alguma coisa, eu já vi essa frase aqui, eu sei o que isso significa. Só que você nunca estudou aquilo. E como é que você sabe, sendo que você nunca estudou? O seu cérebro já viu aquilo. E ele armazenou. Exatamente. A gente tem um sistema de armazenamento de aprendizagem, armazenamento de informação, armazenamento de conhecimento. E aí a gente precisa entender que informação é diferente de conhecimento e conhecimento é diferente de processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem é o que transforma informação em conhecimento. E esse processo todo, que é importante você entender que o nosso cérebro, ele armazena informações e que serão transformadas em conhecimento quando você revisa, quando você resolve questões, quando você anota,
Quando você, por exemplo, não estou estudando para concurso, estou estudando para o meu negócio, para crescer meu negócio. Quando você revisita as suas anotações, os seus espaços de insight, é isso que gera o processo de aprendizagem. Quando você faz perguntas sobre aquilo. Ok, eu estudei aqui sobre liderança. Eu estudei 2 conceitos de liderança. Qual a diferença entre esses 2 conceitos? Eu estudei aqui, as regras de crase. Qual a diferença de uma regra para outra? Então, esse é o processo. Agora, se eu fico só voltando, 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 novamente, você está lascando com o seu processo de aprendizagem. Você não tá aprendendo nada e ainda tá falando pro seu cérebro que você não aprende, Não né. consegue. Bom, vamos usar um exemplo aqui simples que veio na minha mente agora, que aconteceu comigo mesmo. Eu fiz autoescola num carro manual. Só que assim que eu entrei num carro automático, eu via as letras ali, mas eu não entendia. Só que eu sabia que o câmbio é o mesmo. Eu sabia que em algum lugar ali o carro ia para frente. Parece uma coisa simples, mas se você for analisar de uma forma assim completa, o próprio cérebro, ele já entendeu. Eu sabia tão bem o manual que quando eu vi o automático, o meu cérebro já tinha entendido que aquilo ali era um câmbio, que de alguma forma o carro ia para frente, de alguma forma o carro ia para trás. Eu acredito que isso pode também ser utilizado na questão das provas do concurso público, né. Essa ideia da gente como: estudei bastante, fiz bastante questões, li bastante, vi bastantes videoaulas. Quando eu cheguei na prova ali, o meu cérebro ele já, pum, isso aqui, eu sei o que que é isso aqui. É como se o conhecimento fosse entregado, ele te entregasse o conhecimento, né, por Uhum. conta do padrão, por conta da constância. Isso. Seria isso? Exatamente. Aí entra a grande importância do processo de revisão. Eu sempre digo assim que em pós-edital a gente vai colocar revisão por meio de questões, porque quanto mais questões você fizer, mais intimidade você ganha. Mas aí entra essa importância da revisão e da resolução de questões, que mantém esse conteúdo na memória de curto prazo, porque já está armazenado. Qual é a função da revisão e da resolução de questões? Acessar isso daqui. E quanto mais você acessa, mais na memória de curto prazo fica. Por quê? Porque a nossa memória, ela não é composta só dos conhecimentos relativos ao concurso ou aquilo que você está aprendendo. A gente tem a memória que compõe a memória afetiva, né, a memória de trabalho, de tantas outras coisas que a gente faz. Então, tem aquele espaço, aquele conteúdo, aquele conhecimento, ele precisa estar ali na nossa memória de curto prazo. Para quê? Para que eu tenha mais facilidade de acesso. E aí entra a função das revisões, seja as revisões coordenadas por meio da teoria mesmo, ou seja as revisões por meio de questões, que aí te dá mais facilidade. Que nem eu falo assim, quem está de pós-edital, quanto mais questões fizer dos assuntos, mais vai manter o conteúdo na memória de curto prazo. E vai chegar no dia da prova, vai acessar aquilo com facilidade. Eliane, mas eu fiz questões e eu errei. Que bom que você está errando ali enquanto você está aprendendo, enquanto você está se preparando. Porque quando você erra e você analisa de forma correta a questão, você vai fazer leitura de gabarito comentado, vai jogar numa inteligência artificial e pedir para ela te explicar, você não vai errar mais e vai manter aquele assunto na memória de curto prazo. Então, assim, aprendeu, vai estar na sua memória. A questão é que tem gente que aprende, está na memória de curto prazo, mas não faz o processo de revisitar o conhecimento. E quando você não faz o processo de revisitar, não consegue acessar. E aí a importância de ter revisão no processo de preparação para concurso. E a importância também de cuidar do subconsciente, de manter o cérebro positivo. Você falou assim, a pessoa: eu fiz ali a prova, chegou questão X, eu errei. Nossa, destruiu pra mim. Só que ela não entende que ela nunca mais vai errar aquilo ali, porque ela já errou, ela já entendeu. Então eu acredito que o processo de você errar, às vezes, é mais importante do que você acertar. Com certeza. Principalmente quando você vai lá numa questão que você não sabe: "Vou chutar". Chutei e acertei, eu sou top. Não, você não tá sendo top, você simplesmente chutou, né, você não entendeu. Às vezes, se você tivesse errado, seria mais importante. Eu sempre digo muito cuidado com as questões que você acerta por meio do chute. Elas te trazem a falsa ideia de estar Exato, acertando questões. E aí eu sempre falo assim: tenha um o autoconhecimento é um elemento fantástico para tudo na vida. E para concurso público não é diferente. Por que não é diferente? Porque eu preciso me autoconhecer. Como eu estou funcionando ao resolver as questões, no meu processo de aprendizagem? Como eu estou funcionando nisso? E aí a única pessoa que pode responder essa pergunta é a própria pessoa. E aí, por exemplo, chutei.
Se você chutou, você não acertou. Não. E aí a pergunta que você precisa fazer é: o que que eu ainda não sei que está sendo cobrado aqui, que me fez ter insegurança e ter que chutar essa questão? Quando você responder essa questão, você evolui. Responder essa pergunta para você: o que que eu ainda não sei que está sendo cobrado aqui? Então, em resumo aqui, de toda essa conversa, trabalhar o mental e o psicológico, acredito que seja o ponto-chave ali, que tá no topo, né? No É topo. literalmente a virada de chave. Seria isso? Com certeza. A mentalidade, você disse que é cristão, né? Eu também sou. Na Bíblia diz, né? Assim como a gente sente na nossa alma, assim é. E assim como eu penso que sou, assim eu serei. Se eu não trabalhar a minha mente para ela ter alta performance e eu acreditar verdadeiramente na minha performance, na minha capacidade, não vai. Eu digo assim, você tem que a pessoa que decide, que escolhe estudar para concurso, que escolhe crescer um negócio, que escolhe ter resultados, extraordinários, ela precisa acreditar, primeiramente em Deus, óbvio, mas tem que ter acreditar em si com todas as suas forças, com todas as suas forças. Quando a pessoa aprende a acreditar que ela pode, ela pode. Quando ela aprende a acreditar que ela vai conseguir. Isso é uma questão, o pessoal fala assim, é uma questão, de física quântica, né. Eu costumo dizer assim, isso é uma questão, realmente de Deus. Deus nos fez para sermos um projeto que dá certo. Agora, se eu não acredito que sou um projeto que dá certo, ninguém vai conseguir me convencer. Se eu mesma não acreditar, ninguém. E isso eu falo com muita propriedade. Eu costumo dizer que tudo que eu falo, Mateus, é porque eu já experienciei. Nada do que eu falar para alguém vai ser, porque eu acho, na esfera do achismo, não. É porque eu já experienciei. Eu já havia lido muito sobre essa questão de mentalidade, sobre desenvolvimento de mentalidade, desenvolvimento neural e tudo mais. E eu ainda, assim, tinha as minhas dúvidas sobre mim. E aí eu falei assim: "Eu vou fazer diferente". E isso foi para mim foi uma virada de chave, eu falei: "Eu vou fazer algumas coisas diferentes". E teve um momento que eu escrevi algumas coisas, eu falei: "Eu vou fazer isso aqui, eu vou conquistar isso daqui, isso", escrevi. Inclusive tá no meu espaço de insight desse ano, essas coisas que eu escrevi, eu coloquei no meu espaço de insight, que é o pessoal chama de caderno, mas eu gosto de chamar de espaço de insight, porque é onde eu jogo todas as minhas ideias. Coloquei lá dentro, inclusive, essa carta que eu tinha escrito a mim mesma, e eu coloquei um tempo, eu falei: "Eu vou conquistar, eu vou conseguir isso daqui". E menos de um ano depois eu tinha conseguido tudo. Só que eu coloquei na minha cabeça que eu era capaz, competente, acreditei em mim e trabalhei para isso. Você Por fez acontecer. Exatamente, eu fiz acontecer. Muita gente criticou, muita gente falou que não ia dar certo, muita gente falou que não sei o quê, mas eu fiz, porque eu acreditava naquilo. Quando eu conheço um cristão que ele tá acostumado a reclamar da vida, ficar naquela, sabe, nada tá dando certo, eu quero abrir meu negócio, mas não tá dando certo. Eu falo uma coisa, Eliane. Cara, estude o universo. Você já buscou saber sobre o planeta que você vive e o universo? 90% da resposta é não. Os outros 10%, eu sei que existe o planeta, o Sol e é isso. Uhum. Só que se você estudar o nosso universo, é impossível a nossa existência. A gente não deveria existir. Então, por isso que eu digo, se é impossível a nossa existência, como pode ser impossível que uma pessoa conquiste os sonhos dela? Não é impossível. Nada é impossível. Principalmente quando você quer e quando você busca por isso, né? Então, acho que o universo, estudar a nossa existência é o principal para a pessoa que tá nessa de que nada dá certo na minha vida. Porque se realmente nada desse certo, nem era para você estar aqui. Exatamente. Eu costumo dizer assim, às vezes as pessoas falam sobre o impossível, né. Eu falo assim: "É impossível até você fazer aquilo se tornar possível". E aí tem aquela questão assim, se aquilo que você está querendo, alguém já fez alguma vez em algum lugar do mundo, você é capaz de fazer. Se ninguém nunca fez, seja você o primeiro a fazer. Seja Exatamente. você o primeiro a mostrar que aquilo é possível. E fala pra mim, como que as pessoas conseguem contatar a Eliane Teodoro? Como elas fazem para ter acesso a você, a sua mentoria?
Pode acessar pelo meu Instagram, no link da bio, né, no Instagram Eliane Teodoro. No link da bio tem todos os meus contatos, acessando lá, a gente vai ter o maior prazer em respondê-los. Também temos o meu canal no YouTube, Eliane Teodoro também no YouTube. Lá também tem os meus contatos, nos nossos vídeos, inclusive, tem muitos vídeos aí para o pessoal que quer estudar para concurso e tá sem grana para investir em um cursinho, né, parte de legislação, história e geografia de Rondônia, tá tudo lá no canal, já aproveita e vai lá, se inscreve no meu canal. Estamos chegando a 7.000 inscritos, então vai lá e se inscreve. Esses 2 canais lá tem todos, tem o WhatsApp, tem o nosso WhatsApp comercial também, é só fazer contato por lá, Eliane Teodoro. Não tem dificuldade. Nenhuma. Bom, vamos presentear alguma pessoa hoje. E sabe quem que eu vou selecionar? Eu vou aqui na publicação em que eu te anunciei. Quer ver que dia que foi? Ó, foi no dia 2 de janeiro. Todas as pessoas que curtiram aqui, foram 44 pessoas. Elas estão participando, mas vai ser diferente. Olha aí. Eu vou selecionar um número, né? Eu vou colocar aqui de 1 a 44, vou sortear. O número que cair, eu vou ligar para a pessoa nesse momento. Olha aí. Se ela atender, ela ganha. Muito bem. Vamos Show de lá? bola, vamos lá. Vamos abrir o sorteador aqui. Entre 1 e 44. 28. Vamos ver quem é o número 28. O 28 é a Patrícia Perry. Conhece ela? Conheço. Aqui, ó. Será que ela atende a gente? Vamos ver. Já não tem o Instagram privado, já é. Ela é gestora em uma loja, acho que ela tem o Instagram aberto. Tô ligando pra ela agora por vídeo aqui, ó. Ela não atendeu. Vou ligar novamente. Atende, Patrícia. Não atendeu. É, Vamos insistir mais uma vez. A Patrícia não atendeu. que pena. Que pena, Patrícia. Patrícia. Vamos pegar outra pessoa então. Número 18. Quem que é o 18? É Helenice Mário Gomes. Minha irmã. Olha aí, ó. Não foi falcatrua, hein? Não foi. Será que ela atende? Eu acho que não. Não. No primeiro toque, ela já. Vou ligar de novo. Eu acho que ela não atende. Atende, mulher, atende. Ai, ai. Adorei esse método aqui. Muito bom. Tá. Então a gente já tentou 2 pessoas sorteadas que não atenderam. Agora é a sua vez de escolher uma pessoa pra gente ligar e ela aceitar e ganhar esse copo. Lá da publicação? Quem Vamos você lá. quiser, você seleciona. Deixa eu ver aqui quem Mas a curtiu. pessoa tem que atender. A publi. Nossa, gente, que difícil. A pessoa deve 10 horas da noite, alguém me ligando assim por vídeo. Liga pro William, tá, e curtiu a publicação do dia 2 também. William. Aham, o William trabalhou comigo. Tá, o No- Willy TS. Vamos ver. Achei. Ah, é privado. Ah, vamos lá. Liga pra Mayra, então, que tá logo acima.
Deixa eu ver. Ana Maria? Pra Mayra. Mayra? Uhum. Tá. Deixa eu pesquisar com o nome aqui, que na minha lista tá diferente. Mayra Vitória? Hum, Deixa eu ver qual que é. Mayra Lima. Mayra Lima. Achei. Mayra Lima. Vamos ver se ela atende. Ela tá com o perfil aberto, mensagem. Tô ligando. Não. Ninguém quer atender. Ninguém vai atender. 10 horas da noite. Atende, 10 mulher. horas, ninguém vai atender. Eu tô insistindo aqui, ó, um monte de vezes. Não, ninguém Liga, atende. Ninguém liga pra atende. Natália Franco. Natália Franco, vamos ver. A Natália é de treino às 5 da manhã. Talvez ela já esteja dormindo também. Eu vi aqui que ela é do marketing também, né? Ela é do marketing. Ah, então ela deve atender. A Nath é do marketing. Não. Eu acho que não vai. Agora sabe o que nós vamos fazer? Hum, Nós vamos anunciar que a galera teve a oportunidade de ganhar um copo de uma maneira extremamente fácil e não e não ganhou. ganharam. E... É uma pena. A pena que o copo vai ficar pro anfitrião. Pessoal, ó, tô aqui com a minha amiga Eliane Teodoro, nesse Oiê. exato momento. Hoje, segunda-feira, quase 10 da noite, estamos finalizando o podcast aqui com ela. Ligamos para diversas pessoas, a Eliane falou umas pessoas, eu sorteei umas pessoas e ninguém atendeu. E o que essas pessoas iam ganhar? Ó, quem atendesse era só atender. Ia ganhar esse copo aqui térmico, ó, da marca Alex Mello. Esse copo aqui, além dele ser térmico para copo, você também consegue colocar garrafa, long neck, qualquer tipo de coisa. E aí? Ninguém atendeu? É meu agora. e... Eliane, brincadeiras à parte, obrigado pela presença, tá? Bom, 1 hora e pouquinho de podcast, na verdade deu quase 2 horas, parece que a gente tá falando aqui tem 20 minutos. Verdade. O Geraldo Santana veio aqui e ele falou pra mim, cara, uma vez eu fui num podcast, eu pensei assim, será que eu vou sustentar 1 hora e meia de conversa? E assim, 1 hora e meia, na verdade, não é nada. Não é nada. Especialmente quando a pessoa tem conteúdo, né? Exatamente. E assim, já deu pra ver que você tem muitíssimo conteúdo, né? Obrigada. E pessoal, bom, esse episódio aqui tá literalmente cheio de corte, assim. Acho que vou ter corte pra usar por uns 2 anos. E assim, a entrevista completa vai estar em anexo no YouTube, vai estar da melhor maneira possível lá. E assim, quem vê essa entrevista do início ao fim e falar pra mim que não foi aprovado em um concurso, que não absorveu nenhum conhecimento, desiste. Desiste. Não desiste. Não desiste. Continue tentando. Tá vendo aí, ó? Cabeça de inventora. Mais uma vez, Eliane, muitíssimo obrigado. Realmente você é uma pessoa incrível, uma mulher, assim, extraordinária. Quando eu vi ali o seu perfil, quando me falaram sobre você, eu já olhei e falei, cara, essa mulher é fera. E conhecendo você pessoalmente, sem dúvidas, você é uma pessoa incrível. E graças ao podcast, eu tenho a oportunidade de conhecer personalidades e pessoas assim, como você e todas as outras pessoas que vieram aqui. É muito gratificante pra mim, porque apesar de tudo, né, apesar da gente estar passando esse conhecimento pras pessoas, eu sou o primeiro a estar acessando esse conteúdo aqui de forma pessoal, né, pessoalmente. E mais uma vez, meu muito obrigado. Eu quero você aqui mais vezes conosco, tá? Porque o que a gente falou aqui, a gente resumiu um pouco de tudo. Muitos assuntos foram falados. Batemos o martelo em bastante coisa, fiz umas perguntas aqui que é realmente o paradigma para os seres humanos normais, e você respondeu com muita excelência, da melhor maneira para a gente fazer uns cortes assim, top. Exatamente. Então, muito obrigado. Matheus, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Eu estou à disposição. Sempre eu costumo dizer assim: se hoje existe uma única forma de sermos importantes, é quando a gente impacta positivamente a vida de alguém. E eu acredito que quem assistiu esse podcast de hoje, quem virá assistir, será impactado positivamente. Então, neste momento, nós estamos nos tornando importantes na vida de alguém.
Sem dúvidas. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a quem esteve aqui ao vivo até agora. Foi bastante tempo de podcast, foi bastante horas. Normalmente a gente nem estende tanto assim, mas essa mulher aqui tem muitíssimo conteúdo. E eu acredito que a gente não conseguiu nem 15% do que ela tem para poder entregar para nós. Mas teremos muitíssimos episódios, com certeza, com ela aqui. Todo ano, se possível, atualizando sobre conhecimento, atualizando sobre concursos, atualizando sobre, principalmente, acho que o psicológico, o mental, né? Mantendo as Mental. pessoas firmes. E mais uma vez, meu muito obrigado a Speed Travel Telecom, Economy Master Hotel, Blue Way, que teve mantendo aqui a gente firme e forte, como sempre, Fábrica Beauty Studio e todo o pessoal que está conosco aí nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Elaine. Fechou? Meu muito obrigado. Até a próxima. Fique com o Papai do Céu e fomos!